nosso querido podcast do Bandeira Quadriculada, a versão extra. Tivemos o quarto estágio entre as cidades de o Neon e Al-Ula, que era considerado aonde tinha o maior problema. Tivemos punições de piloto, tivemos punições, alguns detalhezinhos ali para ser resolvidos, mas algumas classificações mudaram bastante e os brasileiros andaram bem mais uma vez. Estou aqui com César Augusto e nós já vamos direto para falar sobre a questão das motos, em que nós tivemos a vitória do Cornélio Pormino na etapa. De novo com a Argentina, indo muito bem, meu caro César. Argentina indo bem e o Conero é chileno. Quem é chileno, ele está no geral, ele está na terceira posição, com 8 minutos e 31 segundos para o líder do geral das bikes, que é o americano Rick Brabec, da Honda. Mas olha, a Honda virou o jogo esse estágio, porque se a gente lembrar que nos estágios anteriores, os 3 estágios anteriores, entre Jeddah, Awad e Neon, quem liderava era a KTM. E com a punição da KTM com o Kevin do Sutherland entrando no ponto de cronometragem, no último ponto, 30 km acima da velocidade permitida, a Honda começou a mudar a história. E aí entra uma questão muito importante. O Pablo Quintanilha, da Husqvarna, está com 17 minutos e 52 segundos. E o Sandra, da KTM com a punição, está com 19 minutos e 11 segundos. O tempo do Brabec, entre, vamos dizer, volta e a diferença, o tempo que está liderando é de 15 horas, 6 minutos e 43 segundos. Ou seja, se a gente pensava que a Honda estava perdida nas primeiras etapas, nos primeiros estágios, ela mostrou que veio para disputar o título nesse estágio 4 entre a ULA. Lembrando que o brasileiro, o Berrocal, nessa etapa, ele chegou na posição de número 84. No geral, César, ele está em que posição? Vamos ver aqui. No geral, o Berrocal... Opa, você falou direito o nome dele, rapaz. Rapaz. Pois é. Você falou o nome dele direito. Vamos soltar os rojões, minha gente. Deixa acerta, mas tudo bem. Ele está agora em que posição no geral? Eu tô vendo aqui. Porque, vamos lembrar, né? Tem a junção dos tempos dos estágios. E aí... Junto com a junção, esse tempo é calculado junto com a diferença do tempo do líder. Exatamente. Tô perdido aqui, rapaz. Deixa Vai eu ver. falando que eu tô procurando aqui. Tá em 81ª posição. Ou seja, assim... Ele tá, olha, eu não sei, mas ele tá tentando, ele não vai chegar a ser um estágio. Mas ele tá dando trabalho, ele tá indo bem nos intermediários. Porque, por exemplo, ele tá aqui, ele tá atrás de uma das lendas, vamos dizer assim, da Dakar, que é o peruano Carlos Veluquino, da X-Rated Team. E que tá com 6 horas e 9 minutos e 44 segundos. Só que o Berrocal tá com 6 horas e 20 minutos. Ele tem uma punição de 4 segundos, 4 minutos por ter passado no estágio acima da velocidade, um dos pontos de quilometragem. Então, pode dizer que o Berrocal ele não vai disputar as cabeças, mas pelo menos ele está fazendo um bom campeonato. Ele não vai chegar nem nos 20 primeiros e muito menos as posições mais acima de tabela de classificação. André? Né? Aquela coisa, né? A gente espera um nível de resultado e você... vamos tentar fazer uma posição X. Ele vai ter uma meta ali que ele vai ter que cumprir. Agora, ele não vai chegar na posição mais acima, né? É isso que vai acontecer. Ou tá errado? Diga aí, Pelai.
Exato. Exato. Não, não, é que, André, a gravação é que às vezes está parando ou não. Por isso que parece que você está falando, a gente não está ouvindo. Coisa de gravação no Skype, né, André? Então, mas eu tava dizendo aqui que a condição, vamos dizer assim, do Barrocão, ele não vai chegar entre os 20 primeiros. Ele Não, vai não ter, vai. ele vai ter aquele percentual. Olha, vamos chegar em tal posição. É aquilo que ele E vai. pelo menos ele não está entre os últimos colocados. Ele está na posição intermediária. É isso que ele vai ter que fazer. Vai chegar numa posição ali do meio de pelotão. Mas, enfim, tá de bom tamanho pelo aquilo que ele tá fazendo, até pelo nível da equipe que ele está hoje. Vamos lá, quadriciclos agora. O quadriciclos, nós tivemos a vitória do Casale, mais uma vez. Uma Ah, vitória do Chile, Ignacio Casale. exatamente. Com o Henrico em segundo, o Vitis em terceiro e o Giroud em quarto lugar. Aqui não mudou muita coisa, né? Ah, não, não mudou. E ainda temos que citar o Manuel Andujar, da Argentina, que está em quinto lugar nesse estágio. Caça... Eu acho que o Casale leva a parada, André. Tá com... Porque eu tô tentando responder aqui, calma aí. Vai seguindo aí. Tá. Vamos lá, minha gente. A gente tá falando dos quadriciclos. A gente tá aqui e olha, você ouvinte do Bandeira Quadriculada Extra lá em Unixtop. Nos cinco primeiros, você percebe que três são sul-americanos, os chilenos Casale e Enrico e o argentino Andujar. Enquanto os europeus estão terceiro lugar para o francês Simovic e o quarto lugar para o polonês Rafał Sonic. Meus amigos, os poloneses também estão indo bem. Mas a Agora, gente também pode falar. Voltamos à programação normal, André. agora, tem um detalhe que eu acho que é interessante, né? É o número de sul-americanos entre as primeiras posições, né? Isso é um negócio que realmente Não, chama muita atenção. e sem contar que essa é a primeira vez que o Dakar corre fora da América do Sul. Lembrando para quem está chegando agora e não conhece o Dakar, o Dakar ele começou naquele jeitão de Paris e Dakar, Aquela né? promocional em frente à Torre Eiffel. Exatamente. Então, depois disso, hoje já tivemos o tempo na América do Sul e tudo mais, e aí acabou chegando a estar. Voltando para indo para a Arábia Saudita por um contrato de 5 anos. Exatamente. Então, para eles, sul-americanos, evoluíram muito mais a partir do momento que começou a ter o Dakar na América do Sul. Acho que aí foi o grande chave diferencial aí para chegar agora na Arábia Saudita com condições de melhores resultados. E sem contar também que quando era na época no norte da África, que teve momentos que a promocional era tanto em Paris, Barcelona e Sharm el-Sheikh no Egito, o sul-americano, só quem, vamos dizer, quem dava muito trabalho era os brasileiros, tanto Paulo Nobre, o André Azevedo, o Jean Azevedo, porque os trajetos do norte da África usavam o deserto do Saara, ou seja, era muito mais dunas do que montanhas. E eles, E, que aqui no Brasil, você fazia o treinamento nas dunas do Nordeste. e é uma geração, essa geração é uma geração que hoje já não está mais. Nós estamos numa segunda geração agora de De novos pilotos, sul-americano. que é já normal. Bom, mas no quadriciclo, no geral, mudou o quê, o César, na classificação? Olha, no geral, não mudou nada. O Casale está com vamos dizer, uma vantagem de 21 minutos para o Henrico. O Giovanni Henrico, da Henrico Racing Team. E olha, eu vou dizer mais. Eu acho que a disputa vai ser para o Chile. Olha que o Chile está precisando de uma alegria depois desses protestos.
que aconteceram no ano passado, nesse ano. E agora o Chile tem uma alegria, tem um piloto chileno que pode ganhar uma das categorias do Dakar, que é o Ignacio Casale e o Giovanni Enrico, né? Sem contar a Lembrando, Argentina que sem contar a Argentina que tá com o Manuel Andujar também. lembrando que vamos ter etapa da Fórmula E, né? Em Mas será, Santiago. a pergunta que se faça, será que a Fórmula E vai ter protesto durante essa etapa? Porque é uma exposição mundial. A categoria, pelo menos, garantiu a corrida e não parece muito. Preocupada com isso? Exato. Tanto que já avisou as equipes e deu garantia, né? A partir do momento que tem a garantia, Também, também tem aquele detalhe, o Chile já, o processo está mais pacificado, porque o Chile vai votar sobre a mudança da Constituição em maio. Bom, na categoria carros já tivemos aí a vitória do Petencel, aí o francês, porém Peter tivemos... Hansel. Peter Hansel, beleza, né? Só que nós tivemos aí... Só que aí nós tivemos polêmica por conta que tivemos punição na categoria carros. O que aconteceu? A punição foi para o Qatari Nasser Al-Attiyah, porque ele atrapalhou a trajetória do Carlos Sainz. E isso permitiu a vitória do Peter Hansel, do Stefan Peter Hansel. E o Attiyah foi penalizado por interferência. E vamos dizer assim, essa punição teve um beneficiado nesse momento. Sabe quem é? Quem? Acredite. Fernando Alonso! Mas aí que tá. A grande parada é o seguinte, se eu não me engano, parece que foi no estádio do quilômetro 200, né? Da punição, né? Que ele teria passado o limite de velocidade naquele setor. Mas aí vou até tirar uma dúvida até para todo mundo que não sabe, né? Por que tem essa história do radar? Ou para ter uma punição? E qual é o limite de velocidade? Só para que a gente possa entender. Porque esse tipo de coisa não é muito comum, né? Não é muito, mas é por causa do seguinte: quando você sabe que no rally você tem poucas ultrapassagens, certo? Sim, raramente. Raramente. Aí quando vai lá, o carro do Atia passa, vamos dizer assim, meio que como se fosse um rojão, e atrapalhando o carro do Sainz por vários quilômetros, como se fosse uma briga de racha, e essa briga afeta a medição do tempo no ponto de cronometragem, e isso prejudica o piloto. Porque, por exemplo, não foi só a questão da cronometragem, foi uma questão do carro também do Atia que estava adulterado. E o carro e depois os inspetores da CAC foram dar uma olhada e viram que tinha uma irregularidade. E essa irregularidade ocasionou um tempo de, vamos dizer, 45 segundos para o OTA, que vai ser acrescentado amanhã, no quinto estágio, mais 15 segundos por você ter feito uma ultrapassagem ou ter atrapalhado o Sainz na hora de ele passar por você. Porque vamos explicar, o OTA e o Sainz estão na disputa direta no geral, no ranking geral. Não tão, por exemplo, como é, vamos dizer, o Azir Arraj ou o Matheus Serrado. Então, é uma disputa. Muito bem. Então você tem uma disputa direta e indireta em relação a cada equipe, né? Agora, nos chamados protótipos, tivemos vitória da Red Bull e o nosso querido Varela, mais uma vez, subindo de posição, meu caro César. É o seguinte, que pode falar. Pode falar aí, César.
vamos lá então. Só para a gente passar aqui então. A posição do Dakar. O Goulier foi o primeiro, o Domizala foi o segundo, o Aaron Jones foi o terceiro, o Karenin foi o quarto, o Diogo Lopes foi o quinto, o sexto colocado foi o Lopes Contrejo, o Curry foi o sétimo, o Adrigo foi o oitavo, o Hildebrand foi o nono e o Pitu foi o décimo. O Reinaldo Valera chegou na 15ª posição, o que faz com que ele sobe mais um pouco na classificação, apesar de ele ter piorado um pouquinho em relação a ontem, mas na classificação geral ele já está na 14ª posição, César. O Reinaldo Varela, não, 15ª, a classificação atualizada. Ele está atrás da dupla sul-americana Ormar Eliseu Gandara e Sérgio Lafuente. Olha, o Varela está dando trabalho. E olha que pode chegar aos 10 primeiros nas próximas estágios. Tá tendo um problema de falta de comunicação, André, mas a gente vai fazendo tudo bem durante o podcast, tá? Bom, em relação aos caminhões, nós tivemos Rússia em primeiro, Rússia em segundo e Rússia em terceiro, certo? Alegria do Putin! Vamos lá. A Camaso fez o hat-trick, como dizemos no futebol, com Antônio, a primeira posição com Antônio Shibalov, Dmitry Nikitin e Ivan Tatarinov, a Kamaz 1. A segunda posição, a Kamaz 2, com Andrei Kadinov, Andrei Mokev e Igor Leonov, com uma diferença de 2 minutos e 41 segundos. A terceira posição, com Dmitry Sotinyokov, Ruslan Akhmadev e Gigiz Akhmatzenov, com uma diferença de 9 minutos e 5 segundos para o primeiro colocado. E você vê milagre. A Iveco conseguiu fazer uma boa posição no estágio, com o Janusz Van Kasteren, junto com Derek Rodevaldo e Marcel Schneider, em 4 horas e 28 minutos e 5 segundos. A diferença para o Shibalov foi de 13 minutos e 2 segundos. Você vê que a Iveco melhorou muito. O que piorou foi nesse estágio dos caminhões, a Hamas com o Vyasovic chegando em sexto, junto com o Hararin, e o Zaraproshanka, com uma diferença de 15 minutos e 42 segundos. No geral, vamos dizer assim, a Kamaz virou o jogo. Com quem o melhor Kamaz é o Andrei Kardinov, com 15 horas e 54 minutos e 43 segundos. A diferença é para 10 minutos para o segundo colocado, que é o Sergei Vyasovic, da Mas. Olha, a Kamaz pode levar mais um caneco do Dakar. Mas está em aberto ainda? Mas está em aberto ainda essa briga? Está em aberto. E olha que a briga está entre duas Kamaz e a Mas. A Mas está surpreendendo todo mundo porque está fazendo o campeonato à altura. Que a Mas é uma fabricante de caminhões da Bielorrússia. A Kamaz está indo bem, tanto com o Kardinov como o Shibalov, porque está conseguindo o caminhão da Kamaz se adaptando bem. Agora, a decepção mesmo, e acho que já dá para dar um beijo na viúva e enterrar o caixão, é a Iveco, com o Kasteren, porque está em 7º lugar. A Iveco realmente está sendo a maior decepção até agora desse Paris-Dakar. É impressionante como não consegue um processo de recuperação dentro entre a categoria caminhões. Esse ano está realmente muito abaixo. E quem viu a Iveco alguns anos atrás disputando pau a pau com a Kamaz também, né? Na época do ano passado com o Nikolaev, né? Eles 8 também, né? Sempre muito perto, ou até assumir a liderança e tal. Aí agora tá nesse ponto aí de, não sei se é decadência, ou se o nível do percurso, o país não está se adaptando muito bem à Iveco, mas enfim. É aquela questão que, às vezes, elas colocam. Mas como aquilo que eu falei ontem, como é um rally muito longo, né? Você pode ter uma nuance de mudança de classificação. Então aí pode ser que uma equipe ela cresça mais do que a outra
e uma pode cair mais do que a outra. Né? Aí é o que. Se eu te lembrar que a Camas foi bem no litoral e a Mas foi bem nas montanhas, e agora a Camas foi recuperando, vamos dizer que a briga vai estar entre eslavos, porque a Camas é da Rússia e a Mas da Bielorrússia estão brigando pau a pau, a briga está em aberto. Sim. A próximo estágio de amanhã, vai Posso acontecer. falar porque tem Diga-me. piada. Ah, é? Diga Ah, vai. lá. Au, ufa! Aí, que beleza, hein? Aula e Arlil. É uma especial de 353 quilômetros. E é uma especial, eu tô vendo aqui no mapa, de muita subida. Uma especial realmente que, olha, vai exigir dos pilotos de uma maneira considerável, viu? Vou falar para você, viu? E não é só subida. Você percebeu também que esse especial vai ter 5 pontos de cronometragem também. Sim. Esse é um ponto também que vai te chamar a 5 atenção. pontos. Diga. E esses 5 pontos vão ser importantes porque vão mostrar que vamos dizer assim, isso vai facilitar muito a questão das motos e dos caminhões e prejudicar os quadriciclos e os protótipos, porque vai ser muito complicado. Essa especial, Se os a gente horários. lembrar que o Rubens é um sapo. Essa especial de amanhã, nós Pode vamos ter. falar, André. Essa especial de amanhã, nós vamos ter a largada das motos às 7h35 da manhã, pelo horário lá da Arábia Saudita, assim como os quadriciclos. Já os carros, os caminhões e os protótipos vão largar por volta das 9h05 da manhã. Então, só para vocês entenderem, 7h35 da manhã lá é igual Uma e a meia da manhã aqui. 1h35, né, na verdade, né? Da manhã, no horário de Brasília. Hã? E 9h05, 3 da manhã aqui. exatamente, 3h05 da manhã no horário de Brasília. É uma especial que, olha, promete ser bem interessante e que eu acho que pode mudar um pouco aí a condição do campeonato como um todo, até porque estamos quase indo para metade da, do rally. Então, a partir do momento que chegar aí as oitava, nona, décima, aí é que o bicho vai começar realmente a pegar e afunilar nessa briga pelo título, né, o César? O bicho pega aí e também tem um outro detalhe a se destacar. Essa vai ser a primeira vez que o Dakar vai sair da província de Tabu e indo para Chabal Chamar, junto com as cidades de Almadina e Rail. Ou seja, essa especial vai envolver 3 cidades ao mesmo tempo. E saindo do vilarejo de Aula, que fica em Almadina, chegando a Rail, que fica na província de Rail, a gente vai ter uma disputa bem acirrada. E vamos ficar até o seguinte: tanto motos como carros poderão sofrer punições por causa de ultrapassar ou exceder a velocidade durante a passagem do ponto de quilometragem. E aqui, vamos dizer assim, nesse especial no estádio 5, os pontos de cronometragem estão nos quilômetros 103 e 250. Então vai ser mais complicado nos outros estágios, que os pontos de cronometragem, se havia 2 ou 3 pontos. Não, são 2 apenas. E você vai ter que passar rápido, vai ter que passar no limite para você não ser punido pela organização do Dakar. Muito bem. Bom, então amanhã nós vamos ter aí mais um podcast para falar sobre o assunto com a quinta especial que vamos ter amanhã.
E eu lembro para você que está acompanhando hoje que logo mais eu e o César vamos estar juntos na Rádio FT para Ferroviária e Palmeiras para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o que vai acontecer na Arena Ponte Nova logo mais às 9h30 da noite. Abraço para vocês, até amanhã, hein? E abraços e desculpe pelas falhas técnicas. Até amanhã.